O maior risco para uma empresa familiar é a própria família. Essa frase pode soar dura, até injusta, mas quando olhamos para os números, ela revela uma verdade desconfortável. Quanto mais o tempo passa, menor é a chance de uma empresa familiar continuar nas mãos da própria família. No Brasil, 90% das empresas têm origem familiar. São padarias, indústrias, fazendas, consultórios, redes de lojas, construtoras, negócios construídos com suor, sacrifício e anos de dedicação. Eles movimentam a economia, geram empregos e mantêm vivas histórias que atravessam gerações, mas quase todas morrem cedo demais. Segundo estudos da PwC, FGV e Deloitte, apenas 30% dessas empresas sobrevivem à segunda geração e só 5% conseguem chegar à terceira. O restante desaparece no tempo, vira lembrança, vira história. E o mais curioso, quase ninguém fala sobre isso. Como pode algo tão comum, a empresa familiar, ser ao mesmo tempo tão vulnerável? É o que chamamos de paradoxo da continuidade. O negócio nasce no seio da família, cresce com base em valores familiares, mas não se prepara para continuar dentro da própria família. A sucessão raramente é tratada como estratégia. O fundador muitas vezes se vê como insubstituível. Os herdeiros, em boa parte, não são preparados. E o resultado é previsível. Quando chega a hora de passar o bastão, ninguém está pronto. É como correr uma maratona de 40 quilômetros e tropeçar a poucos metros da linha de chegada. No Brasil, falar de sucessão é quase um tabu. Tocar no tema pode soar como ameaça, como desrespeito, como se planejar o futuro significasse desejar a aposentadoria ou a morte do fundador. Por isso, adia-se a conversa. Ignora-se o inevitável, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Quando a sucessão, enfim, acontece, ela não é uma transição, é um trauma. Enquanto isso, os herdeiros crescem ao redor da empresa, mas não dentro da empresa. Eles herdam o patrimônio, mas não a liderança. Herdam o nome, mas não o preparo. Esse vídeo existe para investigar. Por que empresas tão fortes desmoronam quando mudam de geração? Por que tantos fundadores evitam preparar o futuro dos seus próprios legados? Como o ego, o medo e o silêncio corroem o que foi construído com tanto esforço? O que diferencia as famílias que conseguem perpetuar seus negócios daquelas que fracassam na transição? E, principalmente, como sua empresa pode se preparar de forma real, prática e estruturada para continuar viva, relevante e rentável nas mãos da próxima geração? Se essas perguntas mexem com você é porque o tema já bateu a porta. E ignorar esse chamado pode ser o erro mais caro da sua história empresarial. Nos próximos minutos, vamos desmontar os mitos, expor as causas e mostrar os caminhos para garantir que o seu legado não pare em você. Desde que o ser humano começou a organizar a vida em torno do trabalho e da propriedade, a pergunta "quem vai ficar no meu lugar?" acompanha reis, agricultores, artesãos, comerciantes e empresários. A sucessão familiar é, antes de tudo, um instinto ancestral. Garantir que aquilo que foi construído não morra com quem construiu. Nas antigas civilizações, a propriedade era passada por direito de sangue. O império ia para o primogênito, a terra para os filhos homens. O nome para quem pudesse continuar o trabalho do pai. Esse modelo linear funcionava até certo ponto, porque, como já mostravam os impérios egípcios, romanos ou bizantinos, o problema nunca foi só quem herda, mas como herda. Não é à toa que as dinastias ruíram em disputas entre irmãos e reinos inteiros desapareceram porque o herdeiro era fraco ou simplesmente não queria o trono. Com a ascensão do capitalismo e a criação de grandes fortunas industriais, surgem os fundadores visionários, homens e mulheres que construíram impérios do zero, donos de si, senhores absolutos de suas empresas. E aqui, a sucessão voltou a ser um dilema, mas com um novo agravante. O negócio já não era apenas um bem de família, era uma entidade viva, complexa, com funcionários, investidores, mercado, reputação. E o que faz o fundador nesse cenário? Em muitos casos, age como o rei antigo. Imagina que o trono será naturalmente passado. Supõe que os filhos terão o mesmo brilho nos olhos. Espera que o legado fale por si. Só que o mundo mudou, os filhos mudaram, a empresa mudou e os valores mudaram. Sucessão familiar não é só deixar um testamento, não é apenas transferir ações. É um processo estratégico de transição de liderança, gestão e cultura, que deve ser construído com antecedência, diálogo, preparo técnico e emocional. Ela exige planejamento, governança, formação e maturidade emocional. Mas o que vemos na prática é o oposto. Existe um ditado popular que atravessa culturas. A primeira geração constrói, a segunda mantém
a terceira destrói. Esse padrão, cruel, mas recorrente, foi constatado também por estudos de grandes consultorias. Cerca de 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração. Apenas 5% chegam à terceira. Isso não acontece por destino, acontece por falta de estratégia, diálogo e preparo. A sucessão falha porque é emocionalmente desconfortável, porque envolve falar de morte, envelhecimento, desapego, poder, vaidade, porque muitos fundadores se identificam tanto com a empresa que não conseguem separar quem eu sou e o que eu faço. Porque os herdeiros muitas vezes têm um nome, mas não a vocação. E porque em muitos lares, sentar para falar sobre o futuro ainda soa como ameaça. Desde os faraós do Egito até os grandes conglomerados modernos, o desafio é o mesmo. Como garantir que aquilo que foi construído não termine com o construtor? Nos próximos minutos, vamos ver por que algumas famílias conseguem perpetuar seus legados com excelência, enquanto outras fracassam, mesmo com todas as condições a seu favor. Porque não basta deixar um império, é preciso ensinar alguém a governar. Se a sucessão é um campo minado, então por que algumas empresas familiares conseguem atravessá-lo com solidez, estabilidade e até crescimento? A resposta está nas decisões que essas famílias tomaram antes da crise, antes do conflito, antes da ausência. São histórias que mostram que é possível romper o ciclo da ruína, mas não por acaso, e sim por estratégia. A Cargill é uma das maiores empresas familiares do mundo, com mais de 150 anos de história. Controlada pela família fundadora até hoje, emprega mais de 160 mil pessoas e opera em diversos setores, do agronegócio à nutrição. Mas seu segredo não está no tamanho, está na estrutura. Nos anos 1990, a família percebeu que para perpetuar o negócio precisaria se afastar da gestão operacional, criar um conselho de administração com membros externos, estabeleceram regras claras para que herdeiros pudessem atuar na empresa, e só se fossem competentes para isso. Hoje, os familiares são acionistas, conselheiros, guardiões da cultura, mas não há espaço para herdeiros por sobrenome, só para líderes por mérito. O resultado foi crescimento contínuo, estabilidade e um modelo replicado por outras multinacionais familiares. A CIA tem raízes na família Brenninkmeijer, da Holanda, e hoje faz parte do grupo Cofra, um dos mais sofisticados em governança familiar. Desde o início, a regra é clara: nenhum herdeiro pode ter acesso ao capital ou à gestão da empresa sem formação e experiência prévias. Isso inclui universidade fora do país, experiência profissional em outros setores e participação em conselhos antes de ocupar cargos executivos. Além disso, a família criou instituições de formação interna, com treinamentos voltados à cultura da empresa, responsabilidade social e ética. Mesmo passando por reformulações e mudanças no mercado, continua sólida, com um legado familiar bem protegido. A empresa espanhola Puig, dona de marcas como Paco Rabanne e Carolina Herrera, é um dos exemplos mais elegantes de sucessão bem-sucedida. Quando o grupo cresceu demais para ser gerido apenas por membros da família, tomou uma decisão ousada: abriu capital, atraiu investidores, mas manteve o controle estratégico nas mãos dos herdeiros. Isso só foi possível porque separaram a figura do gestor da figura do sócio, implementaram governança corporativa formal e formaram sucessores desde cedo, não apenas como empresários, mas como líderes globais. Hoje a Puig é uma prova de que uma empresa familiar pode se modernizar e expandir e ainda manter sua alma. No Brasil, um caso estudado por consultorias em 2025 mostra uma mineradora familiar que decidiu romper com a cultura de clã. O fundador, um engenheiro visionário, começou a preparar a sucessão 10 anos antes de sair. Criou um conselho independente, trouxe executivos de mercado, afastou familiares não preparados da gestão e nomeou como CEO um profissional de fora da família. Os filhos não se revoltaram, pelo contrário, participaram do processo, atuaram como conselheiros e passaram a influenciar o negócio de forma estratégica, sem conflito direto. O resultado foi que a empresa dobrou de valor em 6 anos, profissionalizou a governança e preservou a cultura sem sacrificar a continuidade. O que essas famílias têm em comum? Planejaram com antecedência, separaram emoção de estratégia, entenderam que legado não é controle, é continuidade, treinaram herdeiros ou souberam deixá-los fora da gestão quando necessário. Implantaram conselhos formais, regras claras e uma cultura onde ser da família não é passaporte automático para o poder. Essas famílias mostraram que a sucessão pode ser uma ponte e não um abismo. Sucesso na sucessão não é questão de sorte, é questão de decisão. As famílias e empresas que vencem o paradoxo da continuidade são aquelas que param de adiar o inevitável
e passam a tratar a sucessão como parte da estratégia de crescimento. Isso começa pela governança familiar, um conjunto de regras e acordos que define quem decide o quê, com base em que critérios e com que limites. Na empresa familiar, a governança tem um papel especial: evitar que laços de sangue contaminem decisões de negócio. Para isso, são essenciais conselhos de administração com membros da família e especialistas independentes, acordos de acionistas que definem direitos e deveres e conselhos de família que discutem patrimônio, cultura e relacionamento. O plano de sucessão também precisa ser desenhado com cuidado. Deixar para decidir o sucessor na última hora é receita para o fracasso. Um bom plano de sucessão inclui prazos definidos, critérios claros, etapas formais, acompanhamento, mentoria e feedback. O fundador não larga tudo de repente. Constrói um processo de transferência gradual, com segurança e visão estratégica. Preparar herdeiros é outro passo fundamental. O sobrenome pode abrir portas, mas é a competência que mantém a liderança. Famílias que se perpetuam investem na formação da nova geração, estimulam que os herdeiros trabalhem fora da empresa antes de entrar, criam trilhas de aprendizado em diferentes setores do negócio, contam com mentores e, principalmente, avaliam com rigor. Em alguns casos, o herdeiro é ótimo acionista, mas não será o CEO. E tudo bem, o segredo está em reconhecer onde cada um pode gerar mais valor. Também é essencial separar gestão de propriedade. Ser sócio é ter participação no capital. Ser gestor é liderar a operação. Uma pessoa pode exercer os dois papéis, mas precisa estar qualificada e autorizada para isso. Empresas bem estruturadas criam critérios objetivos para que sócios possam ocupar cargos de gestão. Não basta querer, é preciso merecer e estar pronto. Por fim, a sucessão só se torna natural quando está inserida na cultura da empresa. Falar sobre o tema desde cedo, celebrar as transições, valorizar a construção coletiva e estimular a visão de que o legado não termina com uma pessoa, ele evolui com o tempo. Empresas que falam de futuro no presente vivem mais, e famílias que planejam com consciência sofrem menos e constroem mais. Se essa história tocou em algo que você já viveu ou teme viver, talvez seja a hora de agir. Comece hoje mesmo a construir o futuro do seu legado com consciência, clareza e coragem. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que te ajudam a pensar o longo prazo com profundidade e estratégia. Porque legado não é o que se deixa quando vai embora. É o que se constrói, enquanto ainda se está aqui.